E fala investidor, futuro investidor, beleza? Gustavo da Investir bem aqui, e no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito da diversificação. Tudo o que você precisa saber para diminuir os seus riscos e aumentar os seus retornos diversificando a sua carteira da maneira correta. Lembrando que a diversificação não tem certo nem errado, é mais um daqueles itens dos investimentos que depende da sua estratégia e daquilo que faz mais sentido para você, de acordo com seus perfis de investidor, seu perfil de risco. Então tudo isso varia, mas vou passar aqui uma noção geral, então fique comigo até o final do vídeo, pois isso com certeza vai te ajudar em alguma coisa a aperfeiçoar a sua diversificação e assim diminuir os seus riscos e aumentar os seus retornos, que é justamente isso que é a função da diversificação. Bom, a diversificação é uma técnica de gerenciamento de risco que visa distribuir o capital investido em uma certa variedade de investimentos dentro de um portfólio. Assim, o risco do portfólio é consideravelmente reduzido. Destaca-se que o raciocínio por trás dessa técnica transparece que uma carteira construída de diferentes tipos de investimentos, em média, produzirá maiores retornos. Além disso, também é um menor risco do que investimentos feitos de maneira isolada e individual. Então é justamente isso que eu disse, a diversificação ela serve para diminuir os seus riscos e maximizar os seus retornos, obviamente que se feita da maneira correta. Ela é capaz sim de reduzir também a volatilidade de um portfólio. Isso porque ela equaliza ativos de diferentes classes, setores e geografias. Vou falar sobre cada um desses aspectos mais para frente, então fique comigo até o final do vídeo. Vale lembrar também que essa técnica de reduzir riscos é amplamente aceita no mercado financeiro. Muitos investidores optam por diversificar a sua carteira de investimentos. Então, como já disse, não há um consenso sobre a receita mais eficiente por uma simples razão. Ela simplesmente não existe, pois depende muito do perfil de investidor, dos seus objetivos, da sua estratégia, que foi exatamente o que eu já disse aqui no começo do vídeo. E é justamente por isso que existem diversas pesquisas de grandes investidores e universidades que tentam encontrar o melhor ponto de equilíbrio para um portfólio diversificado. Além dos estudos, o que temos também são experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas de investidores que aplicaram e que deixaram de aplicar a técnica da diversificação. E por último, é uma questão de bom senso conhecer as principais abordagens sobre a diversificação. Isso para obter referências e definir uma estratégia própria para a sua estratégia e para você mesmo. Então vale destacar que a diversificação consiste nessa técnica de controle de riscos que mistura uma extensa variedade de ativos em uma carteira. Então, justamente devido a isso, vale destacar também que estudos demonstram que uma carteira de investimentos bem diversificada deve conter em média de 15 a 20 ativos. Eu já vou mostrar um gráfico bastante interessante para vocês. Lembrando que não existe fórmula mágica, depende da maneira com a qual você vai começar, com o dinheiro que você tem para começar. Não adianta, por exemplo, pegar um pouco de dinheiro e já sair distribuindo em 15, 20 ativos e escolher 15, 20 ativos que não fazem sentido para você. É muito importante estar estudando, escolhendo bons ativos de acordo com o que faz sentido para você. Lembrando, não é que você tem que ter de 15 a 20, isso é o que os estudos indicam que é algo razoável. Agora, você deve ir investindo, se aperfeiçoando, buscando mais conhecimento e fazer aquilo que faz mais sentido para você. Bom, aqui vamos falar um pouco sobre diversificação e pulverização de acordo com o que eu quis te dizer. Bom, aqui a gente pode ver um gráfico que mostra o risco diversificável e o risco não diversificável, o risco sistêmico e não sistêmico, eu vou falar sobre eles já já, e um gráfico mostrando a relação entre a oscilação de um portfólio e o número de ativos que você deve ter no portfólio, também fazendo essa comparação com o risco sistêmico e não sistêmico. Como a gente pode ver aqui, ter um único ativo concentra demais a sua carteira e a oscilação dela será extremamente grande. Aqui a gente começa a chegar no décimo, a gente pode ver claramente que a oscilação da carteira diminui drasticamente. E aqui de 15 a 20, a gente pode ver que o risco das oscilações da carteira diminui bastante. E depois disso, o grau do portfólio não é tão diluído com o aumento do número de ativos. Além disso, também acontece uma redução do potencial de valorização e de retorno do portfólio. Isso porque, ao possuir muitos ativos, o investidor acaba pulverizando o potencial de retorno individual de cada empresa dentro do portfólio. Então agora eu vou dar um exemplo aqui, a gente pode ver que depois de 20 não há tanta diferença entre a oscilação, mas isso já pode diminuir o seu retorno. Então eu vou explicar dando um exemplo aqui para você. Imaginemos então uma carteira com 20 ativos com peso de 5% para cada um e uma carteira
com 50 ativos com peso de 2% para cada um. Nesse exemplo, então, caso a ação de uma empresa da primeira carteira dobre de valor, indo de 5 para 10, o portfólio será impactado positivamente em 5%. Por outro lado, caso uma ação da carteira B dobre de valor, indo de 2 para 4%, o impacto geral dessa segunda carteira será de apenas 2%. Portanto, o retorno individual das ações da carteira 2 foi pulverizado. E além disso, como pode ser observado no gráfico, o risco entre os dois portfólios também não foi tão alterado pelo aumento do número de ativos. Então a gente pode ver que aqui, ó, depois de 20 ativos, a oscilação e o risco da carteira não aumenta muito, se mantém constante praticamente. Então mais do que isso, você basicamente apenas está pulverizando a sua carteira. Lembrando, não tem certo e errado, isso aqui, esse estudo aqui disse, eu achei interessante trazer para você para dar uma média. Que o adequado seria de 15 a 20, em que você basicamente diminui muito o risco da carteira e também a oscilação dela, ao mesmo tempo em que você não pulveriza demais a carteira. Então de 15 a 20 aqui nessa faixa seria o mais adequado segundo esse estudo, justamente por esses motivos que eu te falei. Mas vale ressaltar também que os investimentos, eles possuem um risco inerente atrelado a eles. Isso significa que ao investir, você vai estar tendo que sofrer um risco porque você está buscando um retorno financeiro e não existe retorno sem risco. Então, nesse sentido, alguns investimentos possuem um grau de risco menor, que, por exemplo, é um investimento em renda fixa, mas ele também possui um retorno menor. Ou você também pode buscar um risco maior em um investimento com uma probabilidade de você ter um retorno maior, consequentemente um risco maior, que seria, por exemplo, investimentos em renda variável através da bolsa de valores. Mas, como eu já disse, todos os investimentos apresentam risco. Portanto, a diversificação de investimentos ocorre justamente para buscar reduzir esses riscos. E mais especificamente, o objetivo dessa técnica é de reduzir o risco não sistêmico. Então vamos falar sobre o risco sistêmico e não sistêmico. O não sistêmico é justamente aquele que a diversificação busca reduzir, sendo que ele pode ser definido como o oposto do risco sistemático. Isso é, enquanto o risco sistemático afeta toda a economia, o risco não sistemático influencia apenas algumas empresas ou setores específicos. E é justamente por isso que você deve sempre estar diversificando entre empresas e setores para diminuir o risco diversificável. Agora, o risco sistemático é o risco que diz respeito a todas as empresas de uma economia como um todo. Ou seja, fatores de risco sistêmico não afetam somente uma determinada companhia, mas sim todos os agentes da economia. Com isso, um exemplo é o coronavírus, que agora chegou e derrubando todas as bolsas mundo afora. Todos os setores foram influenciados por esse medo generalizado no mercado e muito poucas empresas não caíram durante esse período. Então foi um risco que você dificilmente conseguiria reduzir na sua carteira. É algo que vai acontecer uma hora ou outra, principalmente se você é investidor de longo prazo. Você vai enfrentar situações assim em que a diversificação ela não vai conseguir segurar a sua carteira em 100% dos momentos. Mas com certeza se você fizer da melhor forma possível, você vai ter uma queda menor do que a média do mercado. Isso já é bastante interessante para o investidor e é justamente para isso que você deve diversificar a sua carteira para diminuir o máximo possível a volatilidade dela também. Lembrando que muitos fatores que influenciam uma única economia, como por exemplo o Brasil, pode ser resolvido se você através dos investimentos geográficos, na qual você investe em outros países, em outras moedas, e isso pode ajudar bastante. Todos os conjuntos de diversificação basicamente blindam a sua carteira. Lógico, como eu disse, o coronavírus ele veio e derrubou a bolsa dos Estados Unidos e a bolsa do Brasil, por exemplo. Óbvio que a bolsa de lá, em média, os principais índices caíram menos do que o principal índice aqui do Brasil, que é o Ibovespa, e essa diversificação geográfica já seria o suficiente para fazer com que a sua carteira caísse menos do que a média do mercado brasileiro. Mas, então, como o coronavírus derrubou tudo, é muito difícil, praticamente impossível, que alguém tenha mantido a carteira positiva. Bom, existem aqueles investidores que fizeram um seguro de carteira através do mercado de opções. Eu não gosto de opções porque justamente é um seguro e não existe almoço grátis no mercado. Eu acho que não vale a pena para mim como investidor de longo prazo. Com visão de sócio, eu não fico muito tranquilo, não gosto de investimentos em opções, mas há quem goste e algumas vezes ele pode sim fazer sentido em crises assim, mas enquanto essa crise não vier, se você tiver opções, as chances de você perder dinheiro são bastante grandes. Lembrando que o seguro ele só vai te dar um retorno se você precisar utilizá-lo, então você aí tem que estudar e ver se faz sentido para você ou não. Em algumas vezes as opções podem sim te ajudar nesse quesito, como o coronavírus, por exemplo. Mas como um todo é muito difícil mesmo
que ninguém tenha perdido valor de mercado na carteira e tenha tido alguma desvalorização. É muito difícil alguém que não tenha tido, né? Bom, vamos continuar aqui então. Muitos investidores então procuram saber como diversificar uma carteira. Nesse sentido, destaca-se que a diversificação de um portfólio de investimentos pode acontecer de diferentes maneiras. Cada uma dessas formas tem o objetivo de eliminar riscos associados à classe de ativos, geografias ou setores. Então, finalizando essa parte do risco sistêmico e não sistêmico, é basicamente esse risco que pode ser diversificável e o risco que dificilmente você vai conseguir ainda diluí-lo através da diversificação. Mas no longo prazo, a diversificação ela vai ajudar demais, então é muito importante que você diversifique a sua carteira para diminuir os seus riscos e justamente aumentar o seu retorno. Então, se você diversificar a sua carteira em diferentes empresas, diferentes setores, diferentes bolsas de valores, em diferentes moedas, tudo isso como um todo diversificado em um bom portfólio, de acordo com aquilo que faz sentido para você, vai te ajudar demais a diminuir a volatilidade, os seus riscos e aumentar o seu retorno no longo prazo. Então, por isso a diversificação é extremamente poderosa e sem dúvidas alguma é o único almoço grátis do mercado. É a única coisa que você realmente não vai ter que pagar nada por trás por isso. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre justamente esses principais maneiras de diversificar entre classes de ativos, geografias e setores. Vamos conversar então aqui pela diversificação entre classe de ativos, que tem o objetivo de principalmente reduzir a volatilidade do seu portfólio. Porque o investimento em renda variável, por exemplo, possui a característica de ser mais volátil, tanto para cima como para baixo. Então, ao diversificar investimentos em uma carteira com ações e renda fixa, por exemplo, você consegue se proteger dessa volatilidade mais elevada. Bom, agora para exemplificar, vamos imaginar o seguinte exemplo de um portfólio de investidor com 100% em ações. Uma variação negativa média de 5% nas ações dessa carteira, justo por essa queda de 5%, o investidor terá uma grande volatilidade em um único dia, ou seja, todo o portfólio dele, todo o patrimônio dele vai cair 5% se as ações dele caírem 5%, porque ele justamente tem apenas uma classe de ativo na carteira. Agora, um investidor com 50% em ações, 50% em renda fixa, se ele também tiver uma queda de 5% nas ações, com a diversificação de ações e renda fixa, ele pode se proteger da variação negativa de 5% na carteira de ações, porque nesse sentido a variação de 5% para baixo incidirá apenas sobre 50% do portfólio. Então, em suma, a variação negativa geral da carteira será de menos 2,5%, ou seja, 5% de 50%. Contudo, é possível dizer que a diversificação protege o investidor das quedas, mas também dilui o resultado positivo das altas, justamente essa variação de risco e retorno, porque caso a variação da carteira fosse 5% positivamente, a diversificação de ações e renda fixa resultaria em uma diluição do resultado positivo, assim como também dilui o resultado negativo. Ou seja, a diversificação entre ações e renda fixa ele vai diminuir a volatilidade da sua carteira, tanto para cima, cortando retorno, como para baixo, diminuindo as perdas. Aí você tem que fazer essa diversificação de acordo com aquilo que fará mais sentido para você. Fazendo então essa diversificação, o seu risco e a volatilidade da sua carteira será menor. Se você tiver 100% em ações e subir 5%, você vai ganhar esses 5% em valor de mercado no seu patrimônio. Se cair 5%, você vai perder 5%. Agora, 50% em renda fixa, 50% em ações, a sua alta será um pouco menor e a sua queda também será um pouco menor. Então tenha isso em mente. É justamente isso que é a função da diversificação entre classes de ativos. Outra maneira de aplicar a diversificação é através da diversificação geográfica. O principal objetivo dessa estratégia é de reduzir o risco sistemático do país em que o investidor realiza os seus investimentos. Isso é, aquele risco que afeta todas as empresas e investimentos de uma economia. Por exemplo, uma crise generalizada aqui no Brasil, como por exemplo, uma inflação muito alta ou um aumento drástico da taxa de juros em que diminui o consumo das pessoas e o limite de crédito. E o limite assim de empréstimos que as pessoas vão fazer, isso diminui o consumo. Então assim é um risco exclusivo aqui da nossa economia brasileira. A diversificação geográfica serve justamente para te proteger dos riscos da economia local. Essa estratégia faz sentido uma vez que os gastos desse investidor estão em moeda local. Por isso, mais lógico é receber, por exemplo, dividendos em sua própria moeda, investindo em empresas nacionais. Por exemplo, você concorda comigo que o risco de investir no Brasil é maior do que o risco de investir nos Estados Unidos?
Bom, isso é um fato, porque os Estados Unidos é o porto seguro financeiro do mundo. Quando o negócio aperta, como por exemplo o coronavírus, o dinheiro volta todo para lá e justamente por isso o dólar acaba sendo uma moeda extremamente valorizada e por isso é interessante que você tenha uma parte do seu patrimônio investido nos Estados Unidos. Então a diversificação geográfica serve justamente para você se proteger de uma crise local. Na economia brasileira, por exemplo, você vai ser menos afetado se você também tiver dinheiro nos Estados Unidos, por exemplo. O que você pode fazer, por exemplo, escolher empresas exportadoras, pois quando elas importam, elas são pagas em uma moeda como o dólar, que normalmente é essa moeda mais universal em que as importações e exportações são feitas. Então praticamente toda a receita das exportadoras é proveniente de moedas mais fortes, como por exemplo o dólar, o que elimina parte do risco da economia local. Além disso, outra forma de realizar investimentos nos Estados Unidos são a que eu quero falar a partir de agora para você. Então, fora as empresas exportadoras, você pode fazer essa diversificação geográfica através dos investimentos direto nas stocks, que são as ações dos Estados Unidos. Eu vou usar os Estados Unidos como exemplo, justamente por Estados Unidos ser a economia mais forte do mundo, ter as melhores empresas listadas nas suas bolsas de valores. Então, vou usar aqui o exemplo do dólar e dos Estados Unidos. Então, fazer um investimento em stocks, que são as ações dos Estados Unidos, em REITs, que são empresas que investem em setores imobiliários, são basicamente os primos dos fundos imobiliários aqui no Brasil, são os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Lembrando que os REITs são empresas e não fundos, como aqui no Brasil. Através de BDRs e de ETFs, você pode fazer investimentos então, no exterior e fazer a diversificação geográfica da sua carteira. Bom, as stocks e os REITs, você basicamente para investir neles tem que abrir a sua conta em uma corretora americana e investir diretamente nas bolsas de valores dos Estados Unidos. E fazendo investimento na bolsa de valores dos Estados Unidos, você vai ter acesso então às melhores empresas do mundo e ao mesmo tempo também estará se protegendo de eventuais crises em seu país de origem, que no caso aqui é o Brasil, onde concentra a maior parte dos seus investimentos. Bom, os REITs então são também investimentos que você pode fazer lá nos Estados Unidos, além das stocks, para diversificar a sua carteira em classe de ativos no exterior. Então você vai estar fazendo uma diversificação entre classe de ativo e uma diversificação geográfica. Então é bastante interessante montar uma carteira conforme seu patrimônio cresce também nos Estados Unidos. Uma forma de investir nos Estados Unidos e em empresas americanas aqui mesmo pela Bolsa do Brasil são através dos BDRs, que eles basicamente funcionam como fundos de investimentos que investem em empresas específicas, normalmente de fora aqui do país. A diferença é que apesar de terem desempenho atrelado às ações de empresas americanas, os BDRs são negociados então aqui na nossa bolsa de valores. Por exemplo, o BDR AAPL 34, que é um BDR negociado na nossa bolsa e reflete a performance das ações da Apple lá na Nasdaq, que é a bolsa dos Estados Unidos, uma das bolsas na verdade. E apesar de ser uma forma simples de investir em empresas americanas, os BDRs ainda possuem algumas limitações, sendo que as principais são a baixa liquidez e a exclusividade de investimentos por investidores qualificados, que são aqueles investidores que possuem mais de R$1 milhão investidos. Então justamente os BDRs acabam sendo mais complicados para você estar investindo se você não for investidor qualificado. E mesmo se você for investidor qualificado, eles possuem uma liquidez menor. Bom, e agora a forma mais simples de você começar a se expor à diversificação geográfica e investindo nos Estados Unidos é através do ETF IVVB11, que é o que eu faço atualmente. Faz bastante sentido para o investidor iniciante que não tem muito patrimônio, que acaba também não compensando fazer essa transformação do seu dinheiro em dólares e investir diretamente por fora. Se você também é mais iniciante, você tem que primeiro consolidar a sua carteira aqui no Brasil, já ter boas empresas, já saber como você vai ter a sua estratégia, como você vai diversificar. Então primeiro faça os seus investimentos aqui no Brasil, forme a sua carteira, diversifique corretamente, forme sua estratégia, vá aprendendo como fazer análises. Aí você fechou sua carteira, já fala, bom, aqui é minha carteira, eu vou apenas manter a minha estratégia, já tenho um dinheirinho interessante aqui, agora eu vou começar a diversificação geográfica. Aí sim você parte para montar a sua carteira nos Estados Unidos, abre sua conta lá, manda o dinheiro, e aí sim faz sentido você abrir a sua conta lá fora, comprar stocks, REITs, pois você já vai ter a sua estratégia, você já vai saber melhor quais ações comprar, quais REITs comprar, você já vai ter uma mentalidade boa de investidor, de acordo com aquilo que faz sentido para você. Então não faz muito sentido um investidor que não sabe nada, que nem tem patrimônio direito, ir direto às ações americanas, aos REITs, abrir conta lá fora, mandar o dinheiro em dólar, fazer essa conversão
Então, primeiro você deve montar a sua carteira, fazer a sua diversificação aqui no Brasil, entender como funcionam os investimentos, ter essa noção mais básica e dominar aquilo que você já está fazendo. Aí sim você vai partir lá para fora. Uma das melhores formas de você então começar a sua diversificação geográfica nos Estados Unidos é através do IVVB11, que é o que eu faço. É bastante adequado para investidores iniciantes e para aquelas pessoas que têm um patrimônio menor, mas já querem começar a diversificação geográfica. O IVVB11 ele replica a valorização do índice S&P 500, que é como se fosse o Ibovespa dos Estados Unidos. O S&P 500 ele é um índice que contempla as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então é um índice extremamente grande, diversificado, e se você investir no IVVB11, você estará recebendo a desvalorização ou valorização desse índice. Então é uma forma de você se expor à Bolsa de Valores dos Estados Unidos de maneira mais inicial e de maneira mais fácil, porque o IVVB11 é um ETF brasileiro, então você compra ele aqui mesmo pela B3. Então é uma excelente forma de você iniciar a sua diversificação geográfica. Então agora vamos partir para a diversificação dos setores. Isso é, investir em empresas de diferentes ramos da economia de um país. Ou seja, quando você for investir aqui no Brasil, é muito importante você ter empresas de diferentes setores, fundos imobiliários de diferentes setores. Quando você for investir nos Estados Unidos, empresas de diferentes setores, REITs de diferentes setores. Então é muito interessante fazer essa diversificação também somado à diversificação de setor, geográfica e de classe de ativos, você vai ter uma diversificação bastante interessante. Conforme você for se desenvolvendo, é bastante interessante ter esses três tipos de diversificação em carteira. Então, a diversificação de setores é bastante interessante para reduzir os riscos não sistemáticos que acompanham cada setor da economia. Ou seja, os riscos que podem afetar um único setor da economia. Aqui dando um exemplo bastante simples e que eu não vejo como uma ameaça no curto prazo, que são as fintechs, ameaçar o setor bancário brasileiro, visto que a gente tem os bancos privados mais lucrativos do mundo, como Itaú e Bradesco, são excelentes empresas, e eu acho que quando eles acharem que as fintechs vão dar trabalho, eles vão lá e compram o banco compra o Banco Inter, compram o Nubank, mas isso aí é só uma previsão. Vamos mostrar aqui um exemplo apenas de como um setor pode ser afetado, ou seja, um problema exclusivo daquele setor. Suponhamos então que as fintechs, elas vão lá, crescem, expandem, então elas podem diminuir as margens, tirar clientes dos grandes bancões aqui do nosso país. Então é um risco que você consegue diminuir se você tiver não só ações do setor financeiro, e sim de todos os outros setores que fazem sentido para você. Sempre dê prioridade para os setores experientes. Tá ok? Então, setores experientes são aqueles setores que as pessoas sempre estarão exigindo e consumindo os produtos e serviços que as empresas desse setor oferecem. São aqueles produtos e serviços que são fundamentais e inerentes para a manutenção da vida humana. Alimentos, o setor financeiro é bastante perene, o setor de saneamento é muito perene, de energia, o setor de seguro, de saúde, são esses setores que não são influenciados por crises mais básicas. Por exemplo, o setor de vestuário, por exemplo, de varejo, como a Lojas Renner, utilizando esse exemplo, ela é bastante influenciada quando a economia vai mal, em que as pessoas diminuem o consumo. Então, se você diversificar em setor de varejo, de alimentos, bebidas, financeiro, construção civil, seguros, saúde, saneamento, lembrando que eu não estou fazendo recomendação de setor, eu nem tenho todos esses setores em carteira, mas você pode fazer a diversificação entre todos esses setores e assim você estará diversificando através dos setores. Então, diversificando entre todos esses setores, você também estará contribuindo para novamente diversificar de forma correta a sua carteira. Lembrando, compre apenas aqueles setores se você entende, aqueles negócios que você entende. Não sai diversificando apenas por diversificar. Essa é uma lição muito importante do vídeo de hoje. Não sai diversificando, comprando ações, comprando ativos apenas por diversificar. Tem uma lógica, um racional e uma estratégia por trás de cada compra e venda que você fará. Tá bom? Então, apenas para dar um exemplo real de como um único setor foi extremamente afetado, é a crise.com lá na bolha da internet nos Estados Unidos, no começo do século, em que as empresas tecnológicas foram extremamente afetadas. Então, se você tivesse ações daquele setor, mas tivesse cumprido a diversificação setorial, a diversificação geográfica e de classe de ativos, as suas perdas seriam muito menores. Agora, se você só tivesse ações do setor de tecnologia, naquele tempo você estaria ferrado. Então
Então por isso é muito importante você ter essa diversificação geográfica de setores e de classes de ativos. Essas são as 3 principais diversificações que eu queria falar com você no vídeo de hoje. Então, como você pode conciliar essas 3 modalidades de diversificação? Basicamente com base no seu perfil de investidor, com base naquilo que faz sentido para você, na sua estratégia, é algo extremamente pessoal. Revise esse vídeo, revise as 3 formas, as 3 modalidades de diversificação que eu falei no vídeo de hoje e tente inserir e fazer aquilo que faz mais sentido para você, para o seu perfil, para os seus objetivos. Por exemplo, um conservador, ele deve manter a maior parte dos rendimentos, dos investimentos dele, do patrimônio, em renda fixa. Agora o moderado pode dividir mais meio a meio, poder ter um pouco mais de renda fixa. Agora um arrojado, ele vai ter mais ações, mais fundos imobiliários, investimentos em renda variável. Isso depende. Agora um exercício bastante interessante para você pensar no seu perfil de investidor é primeiro que eu não gosto desses testezinhos de internet. Ah, sou conservador, sou moderado, sou arrojado, você fica preso a uma bolha. O que eu gosto de fazer é o seguinte: olhe para os seus investimentos, pense nos seus investimentos. Você consegue dormir tranquilamente com a sua exposição atual ou com a exposição que você pretende fazer em renda variável? Porque o risco maior está na renda variável. Você consegue ficar tranquilo tendo 80% do seu patrimônio em renda variável? Se você fica tranquilo, ótimo. Se consegue ficar tranquilo com 100% do seu patrimônio em renda variável, ok. 30%, ok. Então isso varia de pessoa para pessoa. Investimentos é para te deixar tranquilo, para não só multiplicar, mas também para preservar o seu patrimônio. Então invista de acordo com o que te deixa tranquilo. Se você consegue dormir de noite, você estará dentro do seu perfil de investidor. Faz esse exercício. Coloque apenas em renda variável o dinheiro da pinga e não o dinheiro do leite. Em renda variável deve ser aquele dinheiro que você consegue ver desvalorizar 80% em 10 anos seguidos de queda. Você aguenta isso? Então deixe apenas o dinheiro que você aguenta ver cair 80% durante 10 anos em renda variável. Se você não aguenta ver 100% do seu patrimônio caindo 80% durante 10 anos, não tenha 100% dos seus investimentos em renda variável. Invista sempre com o bom senso, de acordo com aquilo que te deixa tranquilo para dormir de noite. Entregue para a renda variável apenas aquele dinheiro que você pode perder. Isso vai te ajudar demais. Então é basicamente isso que eu quis falar para você. Revise o vídeo de hoje, veja todos os 3 tipos de diversificação, como você vai fazer essa diversificação e novamente de acordo com aquela tabela, com aquele gráfico que eu mostrei no começo do vídeo, que mostra que o adequado seria de 15 a 20 ativos, mas não se prenda apenas a isso. Faça o que faz sentido para você, para sua estratégia, para seus objetivos, para o seu perfil de investidor e seja feliz. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Me siga também no Instagram, pois lá eu posto conteúdo de extrema qualidade sobre investimentos e finanças diariamente. E se você quiser materiais para se aprofundar ainda mais sobre investimentos, aqui na descrição do vídeo eu tenho o meu e-book gratuito, perfeito para iniciantes, e o meu e-book completo, perfeito para qualquer investidor que deseja aprender do básico até investimentos no exterior, passo a passo, de maneira completa, fruto de mais 3 anos que eu estudo investimentos. Sintetizei todo o meu conhecimento em um único lugar para você. Então vale a pena conferir todos os materiais aqui na descrição. Até o próximo vídeo e fui!